Bom dia! Vamos para mais uma aula? A nossa aula hoje é de número 37 e é de História. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho. Vamos colorir o nosso calendário? Quarta-feira, 16 de junho. Lembrando que essa semana teremos videoaula todos os dias, tá bem? Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês aí, do mês de junho, vai lá na página 28, aula de História, aí vocês vão colocar aqui, número 37, a data de hoje, 16/6/2021, tá? O mundo da tecnologia. A comunicação é uma necessidade humana universal e os meios de comunicação são históricos, ou seja, modificados com o tempo de acordo com as características de cada sociedade e seu grau de avanço tecnológico. Por meio dela, podemos conhecer novas pessoas, aprender a compartilhar informações e discutir problemas coletivos. As pessoas se comunicam todos os dias ao circular nas ruas, na escola, no trabalho, no comércio e em outros lugares. Essa comunicação pode ser feita de diferentes formas: conversa, carta, e-mail, telefone, sinais, expressões artísticas, entre outras. Contudo, os meios de comunicação eletrônicos são muito mais ágeis e tendem a conectar-se entre si, o que confere uma dinâmica ao mundo da comunicação. Essa primeira parte aqui, tá falando da tecnologia, como que a tecnologia é importante e ela vai modificando com o tempo, né? Antes, e também tá falando que nós podemos nos conectar, né? Nos comunicar diversas formas, na rua, na escola, no trabalho, no comércio, em vários lugares. E essa comunicação, ela pode ser feita conversa, por carta, né? E-mail, telefone, sinais, né? Às vezes você acha que sinal não, você está falando, né? Movimentando, você está comunicando com a outra pessoa. Os meios de comunicação. No passado, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, de revistas, dos jornais e de recados transmitidos oralmente por mensagens. Depois fizeram uso do telégrafo e do telefone. A distância e as dificuldades técnicas tornaram a comunicação muito mais lenta do que hoje. Tá falando aqui que antigamente, né, muito tempo atrás, a comunicação era feita por carta. Era muito comum que as pessoas mandassem cartas umas para as outras. Mensagens, né? Recadinhos orais. Hoje está muito diferente. Agora nós vamos falar do rádio. O rádio é popular. Por que o rádio é popular? Porque o rádio permanece até hoje. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Olha, nós estamos em 2021, não é isso? Tá? 99 anos atrás, quase 100 anos, olha. Essa transmissão ocorreu no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, o rádio se tornou popular e já estava na casa das pessoas. Por meio dele, era possível ouvir notícias, propagandas, jogos de futebol, radionovelas, músicas e discursos políticos. Então, tudo era feito através do rádio. Era muito comum, né, que as pessoas parassem e ficassem ouvindo o rádio. Tinha, gente, novelas eram feitas, né, eram faladas só no rádio, só tinha o som, não tinha a imagem, tá? Depois, olha, lá por volta de 1950 que surgiu a televisão, né? Ela chegou ao Brasil por volta de 1950, transmitindo programas ao vivo em imagens em preto e branco. Não tinha colorido ainda.
Já na década de 1970, começaram as transmissões em cores no Brasil, quer dizer, em colorido. Aí que começou a televisão colorida, tá? Hoje, há uma grande variedade de canais que utilizam modernas tecnologias de tratamento da imagem. Hoje, a gente tem vários canais, né? Nós podemos escolher o que nós queremos assistir, não é isso? Mas antigamente não era isso. Não era assim, tá? Eu mesma fui ver televisão, estava com 10 anos, sabe? Que eu fui conhecer a televisão e é preta e branca ainda, né? No preto e branco, não era colorida, tá, gente? A partir da década de 1990, o computador pessoal, o PC, passou a fazer parte da vida das pessoas. Nessa época também surgiu a internet, uma forma de comunicação que interliga computadores em rede no mundo todo. A internet ampliou as possibilidades de comunicação usando imagens, texto e voz e aproximou pessoas de todos os lugares. O que aqui está falando? Está falando que depois da televisão veio o computador e a internet. O que a internet possibilitou? A internet aproximou mais ainda as pessoas, né? Podendo se comunicar com pessoas do outro lado do mundo, do país, outros países, não só aqui no nosso estado, mas podendo conectar com pessoas de outros países. Aqui, nós mesmos, ó, com essa pandemia, o que mudou? Mudou a nossa aula, nosso estilo, né, de estudar. Olha, eu estou aqui na minha casa, né, falando para vocês, dando a aula, né, uma videoaula para vocês assistirem em casa aí no celular de vocês. Eu uso o meu celular, mas a internet para fazer essa transmissão, essa conexão entre nós, ó. E com essa internet eu consigo, né, passar a minha voz e a minha imagem para vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Agora eu vou passar para vocês um vídeo explicando um pouco mais sobre os meios de comunicação, tá joia? Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950.
Porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão fazer a atividade da página 28, 29 e 30, tá? Do caderno pedagógico. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.